dados, se já tem um estudo quanto ao crescimento de banco de dados, porque tem municípios que têm uma máquina pequena e em algum momento vai estourar. E aí... Bom, em um dos slides a gente colocou uma sugestão de banco de espaço ali. Para que é aquele espaço ali? Basicamente para os dados. Esse crescimento ele é um crescimento linear, basicamente. Então, assim, a gente tem que estar observando, quem estiver administrando vai ter que estar acompanhando o crescimento. Via de regra, o crescimento não é tão grande, independente do volume, por conta estamos falando de dados de texto, né? Então, texto não ocupa muito espaço, mas caberá ao gestor acompanhar e administrar aquele ambiente, né? Backup, alguém colocou backup, vai ter uma opção que o sistema ali gera o backup, mas assim, tem que ter uma política de backup implementada por quem estiver administrando o servidor, tem que ter uma política de acompanhar, de monitorar o servidor quanto ao espaço. Mas, via de regra, tem que ter muito dado, porque assim, os discos que estão disponíveis hoje, acho que se eu quiser comprar um disco de 100 GB, eu não consigo mais, porque não existe. Então, assim, a disponibilidade aí de recurso de armazenamento eu imagino, infinito para esse escopo que a gente está trabalhando. Só mais alguma coisa? Organizar, voltar como início, tá? Levanta a mão, aguarda o microfone para falar. Dorivan, nessa situação aí, foi colocado um período para importação, certo? Digamos que eu estou começando um novo processamento, eu ainda sou uma regional, ainda não saíram as regras de negócios. Mas como existe um volume de produção atrasada de APAC, por exemplo, eu posso ir importando essa produção atrasada, pois depende somente de regras do negócio do passado, ou não? Ou eu vou ter que ficar parado esperando que saia as regras de negócios para mim poder importar essa produção? Uma coisa que a gente fez, e aí depende até de rever, é o seguinte: nós vinculamos a criação da competência ao arquivo de regra. Na hora que nós fizemos isso, a gente impede que você faça isso. Ou seja, mesmo que eu não precise das regras daquela competência, porque eu estou com coisa atrasada. Estou impedido de trabalhar. Estou impedido de trabalhar. Só um minutinho, pessoal, desculpa. Isso é complicado, viu? Porque, por exemplo, se tem uma produção atrasada, que ela vai trabalhar totalmente com as regras anteriores, não vejo motivo de você não adiantar o trabalho. Então, assim, o sistema está preparado. Basta a gente fazer um pequeno ajuste, combinar direitinho, Virginia. Inclusive, meu arquiteto ele tenta me enforcar todo dia por conta dessa coisa que ele falou que a gente matou no sistema. Ele falou, o sistema, eu não precisaria, em princípio, ter SIGTAP, ter nada disso. Eu poderia estar importando, depois que eu botar o SIGTAP, o sistema entende, agora eu tenho SIGTAP, eu vou validar o SIGTAP. Agora eu tenho regras de negócio, eu vou validar as regras. Então, isso poderia ser adiantado de alguma forma. Então, assim, pode ser revisto, aí depois pode sentar, porque, além dessa situação, eu vi a situação com o pessoal de Manaus ali, que eu fiquei... Quase que eu devolvi a pergunta para vocês, tá? Porque eu não sei a situação do seguinte. Eles têm lá uma situação, se não me engano, que é o arquivo ambulatorial, né? Não, mas... Peraí, gente. Se vamos dizer que há 3 meses eu estou com esse sistema novo. Já tem 3 meses que eu estou com o sistema novo. Então, eu tenho a regra dos 3 meses, o SIGTAP dos 3 meses, o CNE, papapá. Aí, ele me entrega a produção de hoje e mais a do mês passado. Eu coloco as duas, o sistema vai olhar aquela do mês passado com as regras do mês passado. Vai olhar de hoje com o mês de hoje. Não tem nenhum problema. Qual é o problema? Não, veja bem, na entrada, o arquivo ou é desta competência, ou é de 3 para trás, porque é apresentação, ou é de 6 para trás, porque é reapresentação. O sistema não pode dizer só entra aqui o que é desse mês. De jeito nenhum, ninguém encomendou isso, ó, o rapaz.
A gente vai ter, a gente está entendendo, ele tá compreendendo, a gente vai tomar uma definição, porque isso tem que acontecer da forma que é hoje, não tem como ser diferente. Ninguém é obrigado só a entregar nesse mês, eu posso juntar 3 meses e entregar. Qual é o problema? Eu não posso impedir. Não. Ele é deste movimento, porém refere-se a um atendimento feito 3 meses atrás, ou no caso da IH, uma alta de 3 meses atrás. Já está assim. Você tem entendido outra coisa, então. Pelo que eu entendi, o sistema já está assim. Mas por exemplo, o arquivo de APAC, ele tem uma data lá na primeira linha, que eu entendo que o sistema está entendendo hoje assim, aquela data é a data do movimento. O conteúdo dele, eu posso ter procedimentos executados, a APAC executado para trás. Mas acho que os casos dele é que parece que o arquivo demora tanto para chegar, que o arquivo foi gerado na competência março, então lá vai estar março, e o arquivo chega para eles em julho. Só entra se tiver 3 meses. Não, mas então, não é o Polé o cabeçalho? A regra, então, vai ficar igual para ela. Virgínia. Não importa mais. Então, 3 meses importa. Continua assim, gente. Atende. Ô, o momento Virgínia. que tem uma pessoa em pé lá atrás esperando. Cadê, Carol? Virgínia, o transmissor não vai existir mais. Esse sistema ele vai continuar enviando para o Ministério e para as secretarias estaduais? Esse é um detalhe que a gente vai ter que conversar com o pessoal, porque hoje, quando os municípios, por exemplo, encaminham pelo transmissor, foi dada uma condição, não sei explicar bem, não sei se Secato saberia explicar, é que as secretarias que têm FTP, eles recebem também o mesmo arquivo do DataSUS praticamente ao mesmo tempo. Não é isso? Se ele montar essa estrutura, tiver o FTP, o transmissor manda para os dois. Aí a pergunta dela é, esse sistema vai mandar para os dois? Terá que mandar. Ô, Virgínia, Terá que mandar. e aquela crítica que após a gente enviar, a IH já consta no BD Nacional, isso vai continuar acontecendo ou a gente vai ter esse resultado na hora também? A gente vai ter o arquivo. Porque às vezes a gente reprocessa, porque o DataSUS diz que tinha IH que já constava no BD Nacional. A gente entra, bloqueia essa IH e manda de novo. Mas isso vai só acontecer. Um momento. Isso só é visto quando chegam todas na base Lá em nacional. cima, que é daquele mês. Mas dos meses anteriores já existe um arquivo dizendo que elas estão lá e você pode, na sua base local mesmo, descobrir, não é isso? Já vejo. Isso agora, sim. no mesmo momento, subiu uma minha e uma dela, que não está em gestão diferente, ninguém sabe. Quando chega na base nacional, aí vai dizer, já tem. Vai ter que fazer o mesmo procedimento. Tá bem. Virgínia, por favor. Aqui, Virgínia. Aqui. Ai, Com relação a essa... continuando com relação a essa data, tá? Ok. Antigamente, o DataSUS enviava para nós, você tem até o dia 20 de cada mês para ser enviada a sua produção. Uhum. Como aí nós é que vamos informar a data, não? Vocês, até a data que nós dissermos que é para nos enviar. Agora eu entendi. Existe um cronograma... um cronograma nacional que a gente publica, vocês, baseados naquela data, o tempo que tem para receber, o volume que vocês têm, determina a data de vocês, como é hoje. Só que hoje não tem lugar de você fazer o cronograma. Você avisa de boca, bota em algum lugar, publica, entendeu? Tudo bem, entendi. Só Muito obrigada. isso, mas Tá, não outra muda. coisa, Tá. Eu tenho prestador que não usa o programa do DataSUS, como a APAC e o BPA. Eles usam outro tipo de sistema, Perfeito. como o MV, e principalmente na parte da hemodiálise, que é o Nefrodata. Ok. Como que eles vão fazer? Eles vão ser obrigados a usar esse sistema aí agora? Não, mas eles vão usar o que eles quiserem
importam neste obrigatoriamente e geram um arquivo deste para o nosso. O que vai acontecer é que eles podem ter algumas surpresas quando processar no nosso, que contém regras que não tem no dele. Na captação, gente, eu estou falando captação, nesse é na captação, tá? Ele vai digitar lá no sistema dele, seja de quem for. Antes de entregar para este, que é o processamento, só chega neste se tiver passado na captação e gerado o arquivo na captação. Se esse receber um arquivo e olhar, e não foi gerado pela captação, recusado. Tá. Outra o que coisa. vai acontecer com essas empresas, o que pode acontecer, como elas não sabem todas as regras que nós estamos colocando, Certo. No sistema dela passou e está uma maravilha, e quando ela fizer essa importação, ela terá surpresas. Tá. Na nossa captação, sim. Outra coisa. Por isso, se no dele não, vai ser brecado na própria captação, nem recebe. Outra coisa, no sistema CIA, emite vários relatórios. Sim. Né? E num desses relatórios, ele emite para nós o BPA, o APAC e o discriminativo, que é através do discriminativo de cada prestador é que a gente monta o processo para ser enviado à Secretaria Financeira. Nesse novo sistema, eu também vou ter essa possibilidade de fazer isso? Perfeitamente, sim, com certeza. A ideia é, todos os relatórios que vocês têm hoje, a gente vai colocar nesse. Agora, vai entrando por ordem de prioridade. No primeiro mês, eu não vou ter todos os relatórios do sonho. Por isso que eu pedi, sonhem e digam quais são os relatórios que vocês precisam, para a gente focar nos mais necessários apontados por vocês mesmos. Ok? Tá. Só mais uma outra pergunta com referência a glosas. Ok. Nós temos nosso lá. Gente! Nós temos supervisão administrativas ambulatoriais, que é feito lá com funcionários e com médicos também. E dentro disso daí, eles às vezes pegam assim uma glosa, falta de assinatura de paciente, falta de assinatura do autorizador, certo, carimbo, tá? E aí, antes de eu fechar o sistema, eu vou lá no sistema do CIA e eu gloso aquela pessoa, principalmente no caso do APAC e do BPA individualizado. Eu vou poder fazer isso também antes de ser enviado para o DataSUS? Toda a produção que foi aprovada pelo sistema, eu posso entrar naquele mesmo lugar da auditoria e cancelar e bloquear por motivos meus e não os do motivo do sistema. Ou seja, o sistema aprovou, sim, certo? Mas aqui, vamos identificar bem isso direitinho. O que é que aparece para o auditor trabalhar? Primeiro, todas as produções bloqueadas, obrigatoriamente sem direito à escolha. O que mais poderá aparecer? Todas as aprovadas do grupo tal, as aprovadas do subgrupo tal, as aprovadas com valor tal. Se você fizer outra marcação, além do básico, que é o bloqueio, elas estarão visíveis naquela tela aí. E aí você entra e bloqueia. Eu bloqueio, posso nesse bloquear caso aí, normalmente. ou cancela ou bloqueia e diz o motivo ali, justificativa. E ele pode reapresentar o mês que vem. Claro, perfeitamente. Sem nenhum problema, deve ser feito aí e nunca fora daqui. Virgínia, meus auditores trabalham assim, o BPI, fisioterapia, sim, tem 10 sessões de fisioterapia. Dentro da lista deles tem 8 assinaturas. Ele manda eu glosar 2 porque não vem assinatura. Como é que eu vou glosar no sistema? Se você está falando, você vai glosar todo aquele... Eu vou glosar todo o paciente? Não, ele está falando de BPAI, o paciente fez 10 sessões, isso, apresenta 10, antes alguém olha e não encontra 10 assinaturas que comprovem a presença dele. Sim. Ele vai ter que enviar outro com as 8. Ótimo. Reprocessa. Ou na próxima, se você não tiver tempo. Na próxima você tem que excluir.
Perfeito, perfeito, é isso mesmo. O que ele está dizendo é que um BPAI que foi aprovado pelo sistema, ele não tem problema nenhum para o sistema, mas aos olhos do auditor, ele tem problema. Aí ele vai naquele definir a amostra e diz que quer ver as aprovadas todas, ou as aprovadas que tenham isso, ou aquilo outro. Aí ele vai olhar aqui, aprovadas. Aí ele vai dizer, essa daqui eu vou bloquear. E o prestador vai dizer, olha, aquela seu BPAI foi bloqueado, porque eu olhei, examinei, e você não tinha 10 assinaturas para comprovar os 10 dias. Você só tinha 8. Você agora me apresente no mês que vem com 8 sessões. Não. Mas se ele apresentar a mesma... Poderá apresentar na mesma se houver tempo hábil, claro. Mas ele pagou, ele já pagou. Eu fechei. Não, aqui não pagou, não. Ele está falando da prévia. Sim, se ele já pagou, o que é que se faz hoje? Emite uma ordem para se recolher. Aí ele recolhe, é uma questão do financeiro. Como? Não, o sistema não pode fazer mais nada, está aprovado. Ninguém olhou antes, passou. Na outra competência do CIA, eu gloso a competência anterior. Gloso. Não. Eu pago esse mês e eu faço um BDP. Não teremos BDP. Então não posso mais fazer assim. Não. Quando a gente não fechou essa discussão do BDP. Eu lembro bem que a gente fez muita discussão com relação a isso. E a decisão, haviam 2 discussões. E na oficina não saiu nenhuma proposta, ou seja, excluímos o BDP. Vamos deixar claro, este sistema não é de pagamento. Ok? Ele gera um valor que será todo pago ou parcialmente pago, dependendo se ele tem dívidas comigo, dependendo se ele tem impostos a recolher, dependendo do acordo que eu tenho com ele, do quanto eu vou pagar. Logo, o valor que ele gera não é igual ao valor que o prestador vai receber. Não necessariamente. Ok? Primeiro, precisa estar claro isso. Aí, este sistema, que não é de pagamento, gera um valor bruto para alguém de 100 mil. Como você fez uma auditoria no passado dele e já pagou 100 sessões de fisioterapia, que seja 100 mil, aí você identifica. E qual é o procedimento? Este é um procedimento padrão de controle e avaliação. O estabelecimento recebe um comunicado que foi verificado na produção dele, do mês tal, do procedimento qual, a falta de assinatura do paciente tal em 2 dias, e que ele vai devolver o dinheiro que ele já recebeu. Aí ele vai tentar ganhar na conversa, explicar o que é que houve, o que é que não houve. A auditoria vai avaliar, aceitar ou não a argumentação dele. A argumentação dele sendo vencida, vai dizer, não, meu amigo, não adianta. Está aqui uma OR, que é uma ordem de recolhimento, que o financeiro vai emitir e vai... O que é que acontece? Essa base da produção bruta não vai para o financeiro pagar? Lá ele aplica essa redução. Não via este sistema, que ele não se presta mais para financeiro. Ok? Essa foi a definição do grupo. Tripartite. Virgínia, aproveitando essa tua deixa, hoje o SHD e o CIA, eles geram um arquivo que a gente utiliza importando em outro sistema, que é o SGIF. Perfeito. Pronto. Aí eu quero saber se esse vai continuar. Vai. O SGIF não só vai continuar, como é nele que você poderá fazer a dedução desse valor. Mas quem não usa o SGIF, usa alguma coisa que desenvolveu para e faz os descontos e os débitos devidos ali. Então, o SGIF permanecerá, vai receber esse valor bruto. Quem fez uma auditoria e tem um valor a recolher, comunica ao financeiro, ele alimenta o SIGEF, que subtrai o que seria pago a ele. Certo. Ou em parcelas, ou uma vez só, e depende lá da negociação. Certo. Aí é um problema do financeiro. Pronto, só para ficar claro, um ponto anterior que foi exposto,
Hoje a PAC, ela pode ser digitada no CIA, ele recebe vários arquivos. Então, se eu tenho uma produção atrasada de julho, gera um arquivo de julho, gera um arquivo de junho e assim sucessivamente até a competência que eu estou atual. E ele importa esses arquivos. O SIHD ele trabalha diferente. Se eu tenho coisa atrasada, eu tenho que gerar tudo num único arquivo. Então, o que eu quero saber, o CIS-RCA ele vai seguir qual regra? A regra do CH. Virgínia, retornando ao ponto de arquivos externos. No município, a gente trabalha com CIS-Colo, CIS-Pré-Natal, tá? E agora que está sendo implementado o Horus, que é o da assistência farmacêutica. Isso. Certo? Aí, eles, como são novos, no layout, no cabeçalho do APAC, onde tem lá o nomezinho APAC, não é isso? Eles acharam por bem de colocar Horus. O próprio CIA hoje não recebe. Eu tenho que entrar no TXT, renomear e importar. Liguei para lá, ele disse, não, eles têm que se adequar ao Horus. E agora? E agora a gente não vai se adequar, entendeu? Ou ele se adequa ao nosso, ou ele então vai processar lá no Horus dele. Isso é uma pergunta de Arimatea para você, vou responder a ele. Não, veja bem, eu tô fazendo uma brincadeira, mas o que é que acontece? A gente sabe que dentro do Ministério existem muita desinformação, muita desintegração, né? O que a gente tem combinado quando a gente fala com essas pessoas é o seguinte, vai digitar no CIS-Colo? Vai. No Horus, aonde quiser. Mas vai importar na captação. E se não passar na captação, ele vai ter que refazer até passar na captação, senão o processamento não resolve. Ele já não passa hoje no próprio APAC. Aí a gente vai ter que... Eu queria até saber o pessoal de São Paulo. Pois é, a gente vai ter que conversar com a nossa diretora, no caso, porque nós somos outra diretoria, embora seja a mesma secretaria. E... deixa eu te perguntar, o Horus ele gera outro arquivo? Não, o Horus ele gera o arquivo próprio com layout e APAC, só que no cabeçalho... É o mesmo layout? É o mesmo layout, só que no lugar do... Não, no lugar do cabeçalho. Pode mudar o nome. No CIS-RCA, no módulo captação, ele não olha aquele nome. Então, se tiver no mesmo layout de uma APAC, vai importar. Não, eu estou falando... Pronto, tranquilo. Hoje, no APAC, se eu importar no próprio APAC mais novo... Ele diz que o RID não está incompatível. Eu tenho que entrar no texto e renomear para o nome APAC e maiúsculo. Não pode ser minúsculo, não. Tem que ser maiúsculo. Se botar minúsculo, não entra, não. Tá? Então, mas a gente não está criticando isso. O futuro ignora. O futuro ignora o nome Horus, pode ter o nome que ele quiser colocar naquele cabeçalho. Pode ter CIS-Colo, CIS o que lá, CIS-Mama, pode ter. Se o layout tiver compatível, vai entrar como uma layout é igual, como uma BPA, essas coisas. Se for igual. Tem outro nome, mas é o mesmo layout da PAC. Ei, Virgínia. E dentro você tirar nem pouco. Virgínia. O RAS já está vindo com aquele layout novo. Tá? Ei, Virgínia. Vocês que não mudaram, mas tá igual. Virgínia. Um momentinho, gente, um de cada vez. Levanta, colega. É não. É o layout da APAC idêntico. Da APAC idêntico. Levanta aí, por favor, colega. Com relação à importação do CNES, do SIGTAP e do FPO, eu posso fazer mais de uma no processamento ou ela é inicial? Não, veja bem, do CNES, vamos por parte. O CNES, vamos cada caso. A base nacional do CNES vai pegar o que tem lá na base nacional hoje e vai dizer hoje o que tem para essa competência é esse. Ela faz isso só uma vez? Não. Aí, se houver o período, veja bem, se no período ainda for possível você mandar alteração para o CNES e chegar a uma alteração dentro do período permitido, ele vai gerar outro. Certo. Ok? Qual o prazo de atualização hoje? No período. Não, porque hoje nós fazemos, pelo menos lá em Teresina, nós detectamos assim, nós fazemos a importação. Quando ocorre um erro cadastral, nós notificamos o estabelecimento, ele corrige, traz um CD
para o setor de cadastro, o cadastro importa, faz um novo TXT, e imediatamente manda a base para o DataSUS. Esta agilidade toda você não vai ter mais, porque você não vai usar seu TXT para nada, nem vai isso gerar eu mais. sei. Eu gostaria de saber o prazo de atualização nacional. Se é 1 dia, 2 dias, 3 dias. Não, é um período de tantos dias, 10 dias, 12 dias, é um período. O período... Gente, se o CNES dá do dia... Vou dar um exemplo. Se o CNES dá do dia 1 até o dia 10 para você mandar... Se não, você... Não é isso. Eu estou perguntando hoje... Dia 2. Sim, eu entendo. A gente precisa que isso retorne, que a gente já sabe que, por causa de alguns, vamos dizer assim, algumas consistências que são feitas na base nacional, que a gente não entende e não concorda, que demora mais tempo do que a gente entende que deveria. A gente já está conversando com o pessoal do CNES para que essa atualização seja o mais rápida possível, para poder haver atualização durante o período em tempo hábil para o seu final, ok? Quem vai perguntar, por favor, fique em pé. Cadê o microfone? Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas assim, na forma como está estruturado, a ideia é permitir que a gente importe e avalie o quanto antes, porque sobra tempo, ou seja, a gente consegue ter um resultado do processamento de forma rápida e sobra tempo para fazer algum ajuste ainda na competência. Isso é uma coisa que a gente está perseguindo para poder o quê? Tentar evitar que os problemas que sejam encontrados na competência só sejam resolvidos na próxima. Então, assim, o que a gente entende é que os prestadores vão procurar, e os próprios gestores, vocês procurem fazer processamento e o envio da informação o quanto antes. Lembrando que é o seguinte, se você quer reprocessar 10 vezes, você pode fazer. Você troca o arquivo de regra, ele faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, quanto mais cedo a informação tiver para o sistema vai apontar. Ou seja, muita coisa provavelmente será resolvida dentro da própria competência, desde que tenha... Claro. Sim, tem que ter a compatibilidade. O programa de disponibilidade do arquivo, porque hoje ele vem com muito retardo. Então, sim. O tempo fica... A nossa disponibilidade do sindicato, às vezes demora, no mês sai outros, né? Depois a gente precisa rever essa questão. Tá. Alguém tem perguntas? Ficando em pé com o microfone. A respeito da FPO, Virginia, uma vez que eu importar ela para o sistema, e lá no Piauí, os hospitais que a gente importa, vamos supor que um hospital tem R$30 mil, e ele mandou a produção, e eu importei a produção, e a FPO dele está lá. A gente sempre faz remanejamento da FPO. Um determinado procedimento de, vamos supor, de fisioterapia. Ele mandou, tem 5 mil, ele mandou só 1.000. E ele tem também... Extrapolou outro, né? Isso, extrapolou. Normal, isso vai poder também. A gente pode fazer e depois importar de novo. Claro. Veja bem, dentro do tempo hábil. Lembre-se que a FPO... ela está com vocês, isso. Gestor. Pronto. Se tiver dentro daquele tempo que você tem, é como ele falou, se você processar, descobrir a necessidade de arrumar e tiver tempo de arrumar, arruma. Da mesma forma como é hoje. Tá certo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Só mais uma perguntinha. No CIA, você tem aquela facilidade de abrir e fechar para você verificar a quantidade de valor, se ultrapassou o teto financeiro de um prestador, para você poder arrumar no FPO, no caso, que a gente poderia. Principalmente na parte da quimioterapia. Isso. Nesse novo sistema, a gente vai também ter a possibilidade de abrir e fechar, abrir e fechar. Sim, você não precisa abrir nem fechar. Ele é o tempo inteiro aberto. Você vai na FPO, atualiza a sua FPO, remaneja, muda e importa novamente
Sim, mas aí, como que eu vou saber, por exemplo, que no CIE ele emite um relatório de crédito para mim? Acompanhamento físico orçamentário. Isso, exatamente. De crédito, a gente não vai emitir relatório de crédito, porque o sistema não é financeiro. A gente vai emitir relatório de valor bruto da produção processada. Mas a gente vai manter o relatório como físico orçamentário, por exemplo. Você vai saber que alguém estourou, em que campo, em que grupo estourou e vai, da mesma forma que você sabe hoje, pode remanejar. Sem precisar Desde encerrar. que você tenha tempo hábil para isso. Claro. Sim, sem necessário encerrar, no caso, a competência, não é isso? Não, não precisa encerrar a competência, não. Você fez tudo, olha os relatórios, aí vai na FPO, altera e importa. Não tem que encerrar a competência por causa disso. Tá certo. Não, a competência fica aberta. Posso esperar o auditor líder por CNES? Porque meus auditores trabalham Santa Casa, outro no Hospital Regional, são 5 no regional. Mas eles são vinculados à Secretaria Estadual ou à Secretaria Municipal. É o CNES deles, é este, da Secretaria, e não do hospital que ele vai trabalhar. Tudo bem, mas eles são da Secretaria Estadual ou da Secretaria Municipal. Eles têm que estar no CNES da Secretaria Estadual, sim, no CNES da Secretaria Municipal. Aí estarão alimentados aí e podem auditar este estabelecimento, amanhã outro, não importa. Sim, mas nós somos definidos. São 5 definidos para Santa Casa, eles nunca saem da Santa Casa. Ah, tá. Entendeu? Ok. Por isso que eu queria um auditor líder para a Santa Casa, para eles definirem entre eles o que eles vão fazer. Ah, você está querendo mais de um líder. Por CNES. Mas aí vamos por parte. Esse auditor que a gente está falando aqui é o auditor que trabalha com a produção apresentada, não é o auditor que está autorizando. Não é autorizador. Não é. Não é autorizador. Ele está na Santa Casa fazendo supervisão. Ele não vai bloquear a IH, nem liberar, nem cancelar. Mas o nosso trabalho é dessa forma. Ele libera só a Santa Casa. São 5 auditores para liberar todas as IH da Santa Casa, 3 auditores no regional para liberar todos do regional, e assim. Quando você diz liberar, você está dizendo fornecer o número da IH? Não, quando acabei de processar tudo, eu vou ver as duplicidades, aí eles vêm. Aí você seleciona o que é da Santa Casa e manda para eles. Isso. Então deveria ter o líder da Santa Casa, porque aí eles definiriam entre eles. Você faz isso, você faz isso, você faz isso. A gente pode pensar, tá? Eu entendi agora. Entendeu? Qual é o problema. Eu tenho uma equipe que trabalha na sede e uma equipe que trabalha no hospital e que eles vão ter acesso a este sistema. Tudo que for a IH desse estabelecimento são eles que vão fazer. Tá? Tudo bem, hoje não impede que isso aconteça. Só não tem a possibilidade de ter 2 líderes. Ainda, mas a gente pode combinar. Auditor líder 1, auditor líder 2, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Ok, entendi o espírito da coisa. Ok. Oi, Virgínia. Com relação às cirurgias eletivas, sim, nós estamos com um projeto de cirurgia eletiva que a gente, hoje, no sistema, a gente já inclui o valor complementar. Perfeito. Né? A gente vai poder, porque ela vale até o próximo ano. Não só vai poder para a cirurgia complementar, como vai poder complementar valor de outros procedimentos que não estejam na cirurgia complementar, na seletiva. Tá certo, obrigada. Virgínia, mais uma pergunta. Me diga uma coisa, o município, eu trabalho com a média complexidade ambulatorial, os municípios querem só dar atenção básica. Como é que eles vão? Vão usar esse mesmo sistema e enviar para Vão usar esse mesmo sistema quando ele se identificar. Né? Quando ele se identificar com o IBGE dele, quem é ele, aí eu vou lá no CNES e vou ver que ele só tem gestão municipal naquilo que é básico. Então, ele não vai poder receber nenhum IHI, nenhum procedimento. Okay? Eles vão enviar o mesmo sistema. Eles não usam o mesmo CIE que todo mundo? Positivo. Vão usar o mesmo processamento que todo mundo. Só que a gente vai ter que treinar todos eles, né? Ah, sim, claro. Claro. Eita.
Complicado. Claro que sim. Aqui nós estamos com os multiplicadores. Todos que estão aqui são treinadores dos municípios. Para ajudar vocês, a gente já chamou a capital, que pode ajudar vocês na capacitação dos outros municípios. Mais alguém ainda hoje quer deixar para amanhã? Cansou? Gente, tem um. Por favor. Virgínia, a utilização do captação às vezes não vai ser utilizada por todos, né? Porque tem programas de terceiro e tal. Que às vezes é por causa de poucas coisas, algum campo que não tem. Talvez a criação de um site, alguma coisa assim, para coletar informações, como o que tem no deles para a gente botar no nosso. Isso, você quer armar mais serviço para a gente? Acha, pô, é melhor ele botar no deles só o que tem no nosso, fica bem mais simples. Eu entendi a proposta. É um site de... Como fala? De troca de informação. De informações. Tinha voltado a palavra. Com relação a essa sugestão do Miguel, de sugestões. A gente conversou alguma coisa sobre isso. Todos vocês que estão aqui presentes vão ser convidados a participar da rede social do Ministério. É o nosso Facebook. Só que é um Facebook para trabalhar. Então, nesse Facebook, a gente vai receber arquivos, vocês vão receber arquivos, recados, as versões, os manuais. Vocês vão dizer, testei isso, deu problema nisso, agora deu problema naquilo. A gente sugere isso, não funcionou corretamente. E, inclusive, fazer sugestões desse tipo. Foi feita uma sugestão, a seguinte, na captação, como ele também é multiusuário, ele pode, por exemplo, ser instalado na admissão do paciente, tá? Então, lá na admissão do paciente do estabelecimento, de qualquer maneira, lá na recepção, eu peço as informações do paciente, nome, idade, endereço. Eu já digitaria no próprio sistema de captação, tá? E foi nos pedido que a gente imprimisse um formulário com este cabeçalho já digitado e com os campos mínimos necessários para a BPAI, por exemplo. E essa folha seguiria, então, para os setores que iriam preencher, né, que substituiria o que se usa, alguns usam a FAA, que era da época do INAMPS, né? Então, existe essa possibilidade também, mas, claro, a gente não está prometendo isso para já. Mas isso está previsto sim, tá ok? E essa ideia do Miguel é a ideia de que, se a gente der todos os dados que são necessários, as pessoas usariam esse sistema e não um terceiro. Não é isso, Miguel? Essa ideia? Ou tudo que vinha de lá tinha onde, né? Isso, organizar esse boletim. A gente já fez, inclusive, a gente tem vários materiais, várias pessoas mandaram para a gente esses boletins, o Secato andou colecionando tudo isso, e a gente vai ver quais são as possibilidades. É claro que, veja bem, para nós, campo que não é digitado no sistema, para nós não interessa. Agora, quem quiser inventar 1001 campos e ficar com essas informações para si, tudo bem. Então, a gente teria que ver que informações são essas, porque já existe uma queixa imensa, né, da quantidade de campos a ser preenchido, então a gente tem que ter aí bastante cuidado, mas a gente entende a sugestão. Mais alguma? Bem, então a gente agradece a Virgínia Dogival por essa tarde de apresentação. Queria combinar com vocês o horário de amanhã. A gente tem duas propostas. 8h30 e 9h, né? E sempre... Calma, vai ser democracia. E sempre assim, solicitando que o horário que a gente combinar, que a gente vai começar. Tá? Por organização, vocês já têm o crachazinho com as cores de vocês dos laboratórios.
tá? A composição no laboratório vai ser em dupla no computador, tá? A gente solicita que trabalhe sempre as pessoas que vão trabalhar juntos lá na secretaria, porque aí vão observando as mesmas coisas e acompanhando aos poucos. Então, secretaria estadual com estadual, municipal com municipal de cada município ou estado, tá? E o DataSUS... Não. Se as salas já estão identificadas, a Virgínia vai ver. Tá? Mas, assim, se não tiver agora, amanhã vai estar azul, vermelho e verde. Tá? Então, tem os 3 laboratórios. Então, vamos lá para a votação. 8h30. 9. Então, tá. Boa noite, divirtam-se. 9 horas. Só um minuto. A gente passa amanhã. Amanhã, gente, por favor, só um segundo. Então, amanhã, às 9 horas, tá? O café da manhã vocês já têm. Amanhã recebe o voucher do almoço e do jantar, como foi hoje. A programação de amanhã e quinta vai ser... Não, amanhã. É para o jantar de hoje. O voucherzinho que vocês receberam no retorno para agora à tarde é do jantar de hoje, tá? Para quem está hospedado. Café da manhã já está incluso na diária. Amanhã, 9 horas, nos laboratórios, a programação que foi solicitada, na verdade, está previsto para amanhã e quinta, navegar nos sistemas, vocês nos computadores, tá? Inicial. Na sexta, depois que todo mundo conhecer, a gente vai desinstalar para vocês instalarem. Tá? Essa é a programação inicial, que pode ter alguma alteração dependendo da situação. Tá bom? Boa noite e até amanhã. Às 9. Vou fazer chamada de novo.